Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de gratidão do mês de agosto de 2024 無料宣で東に川。ただいまより8月の感謝報告祭を始めさせていただきます。Entrada dos oficiantes. Saem Nizal. Purificação do ambiente. Shivatsu. Por gentileza, mantenha-se em posição de reverência. Muito obrigada. Oferendas. Kensen.
gratidão. Cala sua roupa que faz Winter Soldier. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentado neste altar, perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração. Neste significativo dia em que realizamos solenemente o culto mensal de agradecimento, reunimos-nos à vossa presença e depositamos as oferendas para manifestar o nosso mais profundo sentimento de gratidão pelas constantes bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Estamos realizando o culto mensal de agradecimento do mês de agosto, em que agradecemos o despertar de nossa consciência para a verdadeira educação espiritualista, que promove a elevação da alma e o polimento do espírito. Que, imbuídos da missão que recebemos de vós, possamos assimilar e transmitir os princípios da fé messiânica que nos foram legados por meio do santo, formando seres humanos conscientes da existência de Deus e comprometidos com a construção do paraíso terrestre. Gratos pela permissão de participar da grandiosa obra de salvação do mundo, nos comprometemos a nos dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, centrados nas diretrizes, seguindo os passos de Meixo Sama e fazendo com que Deus se manifeste, vamos cultivar o amor altruísta e vamos dedicar juntos para vivificar nosso elo com Meixo Sama. Rogamos que aceiteis esta oração e que, iluminados por vossa intensa luz e guiados pelos ensinamentos de Meixo Sama, possamos participar da construção do paraíso terrestre e somar expressivos méritos. Assim, nos dirigimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial. Tamaguchi Houten, Saishi Dono.
no rito, oração bem interessante e oração messiânica. Amatsu no rito, Denge Sanji, Kyusei no rito Sojo.
草たちの憎しみやいさかいごとも夢と消え、一点視界をしなべて、魅力の御手に引され、人事の身胸に抱かれん。我らが日々の世行にも、明智をたまい神格を、えせしめ家は富み栄え、弱いは長く無役に、善と不幸を重ねさせ、福寿会無料の大功徳、垂れさせたまえましませと、年々重心下座論主、起伏礼拝ねぎ申す。弥勒大神、守りたまえ、先晴れたまえ、弥勒大神、守りたまえ、先晴れたまえ。教えみ親主の神、守りたまえ、先晴れたまえ。教えみ親主の神、守りたまえ、先晴れたまえ。かんながらたちまえませ、かんながらたちまえませ。Os Supremos Deus, Criador e doador toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim, e estáis liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de bendição. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Salmo, você sabe o cachorro?
por gentileza. Osório Carataia. Leitura dos ensinamentos neste santo. Yoshe Hayato. Compreenda a vontade divina. Conforme já escrevi anteriormente, uma vez que o ser humano nasceu para construir o mundo ideal, objetivo de Deus, se ele estiver em consonância com esse propósito, sempre poderá trabalhar com alegria e sem doenças. Eis a verdade eterna. No entanto, é inevitável que ele acabe adoecendo devido às toxinas medicamentosas herdadas de seus antepassados e por desconhecer o que é certo. Também introduz essas toxinas no corpo após o nascimento. Contudo, se as pessoas úteis à obra divina não puderem trabalhar devido a doenças, isso acarretará um prejuízo para Deus. Por esse motivo, é natural que ele deseje curá-las rapidamente e logo não precisamos nos preocupar com o assunto. No entanto, as pessoas que desconhecem esse fato utilizam a toxina, denominada medicamento, para conter as doenças. E uma vez que isso está totalmente em desacordo com a verdade, não há como obter a cura desejada. Não apenas a doença, como também os demais infortúnios, são ações purificadoras que, de acordo com a causa, ocorre evidentemente sob diferentes formas. Por exemplo, os pecados cometidos no âmbito financeiro ou material, tais como furtar, apropriar-se indevidamente de recursos, causar prejuízos ao próximo, viver luxuosamente além de suas possibilidades e etc. Serão redimidos com prejuízos financeiros e materiais. Frequentemente, ouvimos falar a respeito do filho esbanjador, que gasta a fortuna da família. Ele está resgatando os pecados praticados por seus pais e antepassados. Esses, desejando preservar a linhagem familiar da extinção, escolhe um descendente para que, por seu intermédio, as purificações necessárias se processem, e assim a família prospere cada vez mais. Nessas circunstâncias, não há conselho que surta efeito. Suponhamos dois irmãos com índoles diferentes. Um é rebelde e esbanjador, e o outro é honesto e íntegro. Aparentemente, o primeiro é mau e desonra os antepassados. Todavia, ao analisarmos com visão ampla, é o oposto, pois na questão de eliminação dos pecados e impurezas dos antepassados, sua missão assume maior importância. Por essa razão, não é possível determinar o bem e o mal com bases nos critérios humanos. Todo pecado de natureza material é purificado por meios materiais. Por exemplo, sofrer incêndios e roubos, ser vítimas de fraudes, ter prejuízos com especulações financeiras e com apostas em jogos de azar, fracassar nos negócios, gastar com doenças e etc. Embora possamos nos esquivar das leis humanas, o mesmo não ocorre com as leis divinas, por serem absolutas. Toda ação purificadora ocorre em conformidade com o princípio da correspondência. Também existem o sofrimento após o ingresso na fé, e quanto mais fervorosa a pessoa se tornar, mais intensos eles serão. Nessas circunstâncias, os novatos na fé podem vacilar, mas este é um momento crucial. A razão é que Deus deseja, o quanto antes, agraciá-los pelo seu fervor. Contudo, uma vez que eles possuem impurezas espirituais que precisam ser purificadas, ocorre uma ação semelhante à limpeza de um recipiente. Nesse caso, se eles suportarem sem vacilar, ao término dessa, receberão inesperadas e magníficas graças. Vou falar da minha experiência sobre o assunto.
Durante 20 anos fui atormentado pelas dívidas e por mais que eu tivesse presa em saldá-las, não o conseguia e por fim me conformei. Finalmente consegui liquidá-las em 1941. Realmente foi um grande alívio. Depois disso, no ano seguinte, começaram a chegar somas inesperadas e mais uma vez senti-me maravilhado com a profundidade da vontade divina. Ouvimos frequentemente: Fulano ficou rico após o incêndio. Isso significa que a sorte melhorou com o fim da ação purificadora. Podemos dizer o mesmo em relação ao incêndio de Atami. Se compararmos a atual cidade como que era antes da catástrofe, veremos que ficou bem melhor. Diante disso, percebe-se que os bons acontecimentos são, sem dúvidas, positivos, mas os maus, por serem ações purificadoras, também o são, pois ao seu término, certamente tudo irá melhorar. Em outras palavras, não importa a situação, tudo é positivo. Compreender, viver com ou sem doença é bom, significa possuir a verdadeira paz interior. Todavia, isso se limita aos que têm fé. Com os descrentes, ocorre ao contrário. Sofrimento gera sofrimento. A ansiedade piora a situação, que por fim se torna infernal. Por essa razão, o segredo da felicidade consiste em compreender esta verdade. 2 de dezembro de 1953, Alicerce do Paraíso, volume 3, páginas da 11 a 14, edição revisada. Retirado dos oficiantes. Saem tais a Por favor, aguardem um instante para os preparativos. 次の準備のため少しお待ちください。Do jovem Gabriele Aigo Taniguchi e Gabriel Tetsuo Taniguchi. Taniguchi AigoとTaniguchi Tetsuoに体験発表させていただきます。Bom dia a todos. Parabéns pelo curso mensal de gratidão do mês de agosto. Hoje irei falar sobre a dedicação do jovem que nós participamos no dia 5 e 6 de agosto.
No primeiro dia, depois de nossos pais deixarem nós em Atami, rapidamente consegui fazer amizade e se apresentamos. Após isso, fomos para a nave e fizemos a oração de início. Após a oração, fomos direto para Hakone e almoçamos. Na hora que nós estávamos almoçando, fizemos uma fácil apresentação para conhecermos uns aos outros. Terminando de almoçar, fomos para o Museu de Hakone para conhecer lugares que nós nunca fomos. O primeiro lugar que nós fomos foi um lugar chamado Shinzanso, onde foi a primeira casa que Meishu-sama entrou em Hakone. Essa casa é metade estilo japonês e outra metade estilo ocidental. Dentro é tão grande que não dá para saber quantos quartos tem na casa. Depois de ver a casa toda, fomos para a casa de Meishu-sama que estava em Tóquio e trouxe para Hakone, chamada Fujimite. E tomamos chá na casa de chá do lado do Fujimite. Após tomarmos chá, entramos dentro da casa chamada Haginoya, onde Meishu-sama escreveu a letra Ohikari. Por último, nós fomos no Museu Principal de Hakone. No primeiro andar e no segundo andar, podia tirar foto e ver todas as coisas diferentes que tinha lá. Mas eu fiquei assustada por saber que tinha um terceiro andar no museu. No terceiro andar havia uma paisagem tão bonita que qualquer lugar que você tirava foto ficava muito bonito. Mas o que eu me impressionei foi quando fecharam as janelas e apagaram a luz. O desenho da nuvem que estava na parede começaram a brilhar. Foi uma vista muito impressionante para mim. Saindo do museu, fomos para o lugar onde nós iríamos pousar e fizemos churrasco. Ficando satisfeitos, 7h30 da noite, fomos para o Palácio de Cristal e ficamos das 8 até as 9 da noite assistindo os fogos artificiais. Foi uma noite muito elegante e um dia muito divertido. No segundo dia, o café da manhã comemos comida estilo japonês. Terminando de comer, ajudamos a fazer a limpeza e fomos para a Atami fazer a oração de início do segundo dia. Depois da oração, fomos na primeira casa de Meishu-sama em Shizuoka, chamada Touzan-so. Entrando na casa, dentro era estilo japonês, mas era uma casa muito bonita. A paisagem do mar que dava para ver era muito lindo. O mar que dava para ver do quarto de Meishu-sama era muito maravilhoso. Casa de Meishu-sama era muito. Em volta de casa de Meishu-sama era muita beleza infinita. Voltando para Atami, nós almoçamos e fomos para o Museu de Atami. Vi muitas coisas de Pokémon. E tinha muitas coisas que não tinha na primeira vez quando nós fomos. Saindo do museu, fomos no Palácio de Cristal e fizemos limpeza.
dias e tomamos chá de novo. Chegando a hora, fomos para a nave e fizemos a oração de encerramento dos 2 dias. Assim terminou os nossos 2 dias longos. Na hora de ir embora, nós fomos primeira vez com Shinkansen. Graças a Deus, em Michi-sama, chegamos em Toyohashi com segurança e não erramos o caminho nenhuma vez. Agradeço aos meus pais por deixar-nos participar. Agradeço muito a inovação por dar essa permissão de nós poder ir para esse lugar. E agradeço muito a Deus e Michi-sama por sempre estar nos protegendo. E para eles e a Maria, que não conseguiram poder participar, que elas possam participar junto com a gente ano que vem. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. Agora irei falar a minha experiência de Hakone e Atami. Há 2 coisas que eu pensei sobre esta experiência. A primeira coisa é que eu pensei é incrível. Eu achei incrível que nós conseguimos entrar em um lugar que normalmente não podemos entrar. E estes lugares que nós entramos é o lugar que Meishu-sama morava. Esta casa que ele morava é a primeira casa de Hakone que ele morou. O Shinzansou e a primeira casa que ele morou em Atami, o Touzansou. O Shinzansou ele pagou 700 milhões de ienes, que é Nanauku-en, e o Touzansou ele pagou 1 bilhão e 600 milhões de ienes, que é Juroku-oku-en. Ele conseguiu pagar porque os ministros e os membros venderam as coisas que eles tinham e conseguiu dinheiro para pagar tudo essa casa. A segunda coisa que eu pensei é bonita. A casa de Meishu-sama, o Shinzansou e o Touzansou. O Shinzansou conseguia ver a montanha que está escrito Dai de pertinho. E a casa Touzansou, nós conseguimos ver o mar bem na nossa frente. E também conseguia ver lá do lado a pontinha de Chiba. No ano que vem eu quero ir à escola que ele estudou e a casa que o Meishu-sama nasceu e subir a montanha Monte no Kogiri. Graças a Deus e Meishu-sama nós conseguimos ir para Hakone e Atami. Muito obrigado a Deus e Meishu-sama. Muito obrigado. Palavras de seduções do Sr. Kitajima. Kitajima-sanからのご挨拶。Bom dia. Bom dia a todos. おはようございます。そこね。すみません。今日は朝言われたので、原稿がないので、急遽じゅんさんに通訳をしてもらうことにいたしました。Como ele não conseguiu preparar o material, porque foi pedido de última hora, ele vai fazer sem um texto. 8月の5日と6日、先ほど言った
月曜日と火曜日ですね、愛子ちゃんとそれからてっちゃんが熱海の聖地へ行って研修を受けてくれました。青年学生研修会という名前です。No dia 5 e 6 de agosto, foi seminário de jovens, né, do encontro de jovens, onde o Teichan e a Aiko eles puderam participar, visitando o solo sagrado de Atami e Hakone. 今回の研修は、メイ様のなんていうんですかね、気持ちが伝わる研修という形でしょうか。熱海へ行きまして、で、その後箱根行って、で箱根で普段みんなが入れないところの部屋に入らさせていただいたという素晴らしいところですね。また熱海に戻ってきて、これもまた普段入れない、熱海の駅からどうでしょう、15分ぐらい歩いてのところに東山荘っていうところがあります。ここもメイ様が、ご祈祷されたり、それから信者の皆さんを集めてお話をされたりというところです。当時は、水晶殿もなければ、旧世会館もない時に、から始まって、で、信者の皆さんは夜新幹線ないですから昔は JR って言わないです。昔は国鉄という鉄道に乗駅で熱海駅へ着いて、熱海駅で、寝るんですね。メイ様がお話はその翌日の朝ですから、熱海駅へ着いて寝て、でそこからみんなが朝になったら歩いていくっていうようなところですね。そういうところに、愛子ちゃんとてっちゃんは入らさせていただいたということです。それから素晴らしいのは水晶殿でごめんね、すっかりO objetivo principal desse encontro era para passar o sentimento de Meixo-sama, né? Transmitir essa sensação de estar próximo de Meixo-sama. Eles tiveram o privilégio, na verdade, de visitar locais que normalmente não são abertos ao público, principalmente em Hakone. Em Atami, eles também puderam visitar a casa de Meixo-sama, que fica a 15 minutos a pé da estação de Atami, né? É um local que normalmente não está aberto, né? É um local antigo de peregrinação, né? Antigamente não tinha Shinkansen, não era nem o JR, né? Era Kokutetsu, né? Que era a ferrovia federal, né? E os membros eles vinham, chegavam em Atami, dormiam na estação, e no dia seguinte eles iam a pé até a casa de Meixo-sama. Até mesmo porque não existia o solo sagrado, não existia nada, né, onde fazer um culto. Bem resumido, tá? 通訳を忘れて話してしまいます。 Esqueceu で、 da tradução. そういうところに入れたんですね。で、昔はその大変メイ様のお話を聞くのに、時間がかかってももうぜひそばに行きたいという形です。うちのおばあさんもメイ様に会ってお話を聞いてるですね。年齢言うと叱られますけどそのだいぶ前ですね。ということです。Antigamente, né, as pessoas se esforçavam, né, para poder estar próximo de Meixo-sama e ouvir as palavras diretamente de Meixo-sama, né? Inclusive a avó, aqui né, que eles falam no caso, né, ela pessoalmente ouviu as palavras de Meixo-sama. Não vai falar a idade, porque senão ele vai levar bronca, né, é a sogra dele. Mas assim, é só para saber que antigamente era dessa forma, né, que as pessoas se esforçavam para estar próximo ao Meixo-sama, para ouvir as palavras dele diretamente. そういうところに行かれて、すごい楽しかったという。またてっちゃんは来年も行きたいと言ってましたけど、
先ほどの話の中で照れながら話してたのでどこまで話したのかわからないですけど、お聞きするとそんなことを言っておりました。Que eles puderam ter essa experiência maravilhosa nesse privilégio de visitar esses locais e que eles realmente apreciaram muito essa oportunidade. E o Techan, inclusive, comentou que ele quer voltar o ano que vem para poder visitar, né? まず今日ご報告したいことは、先日ですね、今月の初めの頃でしたかね、先月の監視祭の時に来てくれたアリス・はるみ、徳道さんという女性、菊川から来ていただいた方ですね。この方が、8月の、中旬に手術をしまして、でポリープを取り除いたということで、御前崎の病院で1週間入院いたしました。Nós vamos fazer comentário a respeito da Alice, né, que ela teve presente no último culto mensal de gratidão. Ela teve a primeira vez, ela mora em Kikugawa, mas logo depois da participação dela no culto de agradecimento no mês de julho, em meados de agosto, ela fez uma cirurgia para retirada de pólipos e ficou uma semana internada lá no hospital de Omaezaki. それで1週間入院いたしまして、無事退院して、今仕事に行ってるそうです。みんなでご祈願した甲斐があったというものですけど、今彼女は元気に働いているということをお伝えしたいと思います。Somente para relatar, né, que ela ficou internada uma semana, mas ela teve uma boa recuperação, né, e não só a oração das pessoas, mas somente para relatar que ela está bem e que já voltou a trabalhar. もう一人、研修に一緒に行く予定だった、幸恵さん、オリュエルさん、骨折しまして足を、ね、残念ながら今回の研修に行けなかったんですけど、今日来てますので大丈夫ということだということですのでお願いいたします。E a Iris, né, que era para ter participado desse encontro de jovens, mas sofreu uma fratura, né, mas que está bem, está participando aí do culto mensal. そして、今日はですね、アンジェリクさんのお友達の大橋、ナタリアさんでよかったですかね、が来てくれてますのでご紹介いたします。Apresentar a Ohashi Natália, amiga da Angélica, tá bom? Seja muito bem-vinda. ということで、ご紹介させていただきました。今日はですね、条例ということをちょっとお話しさせていただこうと思っております。突然のことなので、うまくまとまって言えるかどうかわかりませんけど、条例についてのお話をしたいと思います。Como foi de forma repentina, ele, né, é meio que improviso, mas enfim, ele vai tentar falar e ele vai falar a respeito do Jorei. ご存知だと思いますけれども、条例、見教えでは、本教条例は病気を治すのが目的のようになっているが、本当から言うとそれだけではないので、もっと大きな意味があることを書いてみるが、一文にして言えば、条例とは幸福を生む方法である。Vou traduzir no meu jeito. As pessoas, a respeito de Jorei, normalmente as pessoas têm o entendimento de que o Jorei ele é um instrumento de cura de doenças, mas assim, ele vai muito além disso, né? Ele é um método de trazer felicidade às pessoas. とメイ様が、お話しされております。で、私たちは一番の特徴はこの条例だと思います。旧正教から離れた教団で条例をしなくなったところもありますけど、私たちはこれが一番の
ことだと思っております。Nós mantemos aqui na nossa igreja, né, o pensamento de que Jorei é fundamental, né? Quando teve a purificação da igreja e teve a divisão, os outros membros eles não fazem mais o Jorei, eles não praticam mais o Jorei, mas nós continuamos achando que Jorei ele é um dos pilares, é uma das coisas mais importantes e fundamentais da nossa religião. で、条例をする対象の方ですね、この方を見るときどうしても私たちは早く良くなってくださいというような気持ち、力が入りますよね。良くなって、どこが痛いの、ここが痛いの、あそこが痛いの、じゃあ条例しますってやりますよね。どうしても力が入る。でもメイ様は邪魔だって言うんですね。そういう人間の想念というか気持ち、力が入るとメイ様の光が私たちの胸にある光を通じて手から光が出るんですけど、ここに肩に力が入ってたりなんかすると邪魔だ。だから私たちは治すわけではなくてメイ様が働かれるので、だからなるべく力を抜くということが必要だと思います。Em resumo, na verdade, é a não interferência dos nossos sentimentos na hora de ministrar Jorei, né? Quando a gente ministra o Jorei, a gente escuta às vezes, né, que a pessoa está purificando ou até questão de saúde, e a gente tem aquela vontade de fazer a pessoa curar-se com uma doença ou melhorar dessa purificação que ela esteja passando, só que isso, segundo o Meixo Sama, isso atrapalha o Jorei, né? E entra o nosso sentimento, entra a força, né? Então é relaxar e deixar a luz divina atuar, porque nós só somos um instrumento para que o Jorei flua, que a luz de Meixo Sama realmente chegue à pessoa. ということで、じゃあどういうふうにすればいいかという条例ですね。その前にですね、山本先生という九州大学の先生が条例について条例を科学するということで、研究論文を発表されています。世界中の医学誌に載ったということですけど、Está falando sobre professor Yamamoto Sensei. Yamamoto Sensei. O professor Yamamoto de uma universidade que ele faz um estudo a respeito do Jorei, do ponto de vista científico, inclusive isso é publicado em jornais científicos no mundo. 実験のやり方というのは、条例を取り継ぐ人とそれから対象の人がいるんですけど、で学生さんを集めて、条例を受けた人とそれから受けてない人の違いを比較されて、それをグラフにされたそうです。 Ele fez um estudo com estudantes, né, que receberam e não receberam Jorei e colocou isso na forma de um gráfico. その結果、条例を受けている人とそれから受けてない人の差がはっきり現れたということです。科学雑誌ですので非常に難しく、私にもよくわからないところがあるんですけど、いずれにしろそれをもとにして世界から山本先生のところに問い合わせが来ているそうです。 Que o resultado desse estudo, na verdade, fica evidente que há uma diferença entre pessoas que receberam e as que não receberam Jorei. Mas por ser uma revista científica, o conteúdo é difícil de interpretar, assim, para nós leigos, né? Entender o que exatamente está querendo dizer. Mas que isso despertou na comunidade científica mundial uma certa curiosidade e que tem muitos cientistas e professores procurando o professor Yamamoto para entender o que é exatamente esse estudo que ele fez. そういう話もあるんですけど、硬いところは抜きにして、私たちどうしても、条例していると聞くのかな、条例を聞くのかな、相手の人に伝わるのかなっていう心配もあるとは思うんですね。で、そういった時に、
自分がやるんじゃない、イエス様が働かれる、神様が働かれるということなので、もう自分には責任ないよという気楽な気持ちでいたいと思います。Na hora de ministrar o Jorei, muitas vezes a gente fica, no fundo, muitas vezes a gente se questiona se realmente ele está surtindo efeito, se ele está ajudando mesmo a pessoa, mas pense de uma forma diferente, pense que não somos nós somos só um instrumento, que é a luz de Meixo Sama, né? E que a gente, assim, não tem responsabilidade sobre isso, né? Nós somos somente um instrumento, então de forma leve, ministre o Jorei de forma leve. そういうことで最後に条例の心得というところを、ご紹介して私の話を終わりたいと思います。お取り次ぎの時の心、気持ちですね。どういうふうな気持ちで条例を取り継いだらいいかというところです。それについて、こうおっしゃっております。条例をお取り次ぎする時には冥様と太い霊線で結ばれる祈りが大切になります。そのような祈りの具体的な例を挙げてみます。Vai finalizando, né, a respeito de Jorei, é a forma ideal de se portar quando se ministra Jorei. Tá? Em resumo, na verdade é procurar uma conexão, um elo de ligação espiritual com o Meixo Sama enquanto você está ministrando o Jorei. É assim que ele funciona, de forma mais eficaz. 3つあります。1つ目は、冥様、ご条例を取り次ぎさせていただきます。私をお取り次ぎにお使いください。São 3 formas de pensar, 3 itens, né, que ele fala, né, que tipo, mentalizar e pedir para que o Meixo Sama nos utilize, né, para ministrar o Jorei, para que a luz chegue à pessoa. 次は、対象の人ですね。相手の人のお名前、〇〇さんの病気や悩み、問題が解決され、この浄化を通して〇〇さんと私自身の魂の向上と天国化の使命を果たすためにお清めください。Perguntar o nome da pessoa, né, e qual é a purificação. Qual é a purificação ou o problema que a pessoa eventualmente esteja passando, né, e pedir para que tenha permissão para que possa purificar esses pontos que a pessoa esteja precisando. Então, não precisa falar, mentalizar pelo menos. Por isso que muitas vezes, quando é um membro que a gente não conhece, a gente pergunta o nome, né? Quando é um frequentador, a gente pergunta o seu nome e tal. Se souber qual é a purificação do seu, a pessoa falar. Mentalize isso também na hora que estiver ministrando o Jorei. で、最後は、〇〇さんのご先祖様、身の回りの人々、家庭、職場、学校もともどもに向上と天国化を果たしますようにお清めください。E também para a pessoa, né, que a gente estiver ministrando o Jorei, pergunta o nome, né, como ele falou, e pedir para os antepassados dessa pessoa, que chegue luz também para o antepassado dessa pessoa, para as pessoas ao redor dela, familiares, amigos, pessoas de trabalho, de escola, né, para que chegue essa luz também para essas pessoas. ということで、条例を取り継ぐとき、みんなで一緒にこういう気持ちで取り次ぎしましょう。基本的なところで、どんどん変わってきているので何とも言えないんですが、こういう気持ちで進めていけば、あとはもう何人にたくさん条例を取り継ぐことが大事かと思います。Então, tentar ministrar o Jorei desta forma, né? E ministrar o Jorei na maior quantidade de pessoas possíveis. Eu acho que essa é a importância da forma de pensar e agir.
条例についてはこれで最後一つ言うのを忘れてたことがあります。愛子ちゃんとてっちゃんの研修の内容については、Facebook の、中に載せました。昨日、なんだっけ、条例センター東三河の Facebook ですね。私個人の方じゃなくて、そちらに愛子ちゃんとてっちゃんの研修、こういうことをやったっていう写真を載せてます。ただ、お子さんたちなので正面からの写真は削除いたしました。後ろ姿だけなんですが、でも後ろ姿見れば愛子ちゃんだな、てっちゃんだなって分かります。ということで一度覗いてみてください。ありがとうございました。Ctadima San, ele postou na página do Jolie Center no Facebook, né, as fotos desse encontro de jovens em que a Aiko e o Tetia participaram. E aqui no Nihon tem essa questão, né? Você não pode colocar o rosto das crianças, você não pode expor. Então ele colocou as fotos onde não aparece o rosto das crianças. Ele tirou todas as fotos que dá diferente, dá para identificar claramente. Mas a gente que os conhece sabe que é ela, que é ele que estão nas fotos. Então, por favor, dê uma olhada na página do Face do Jolie Center Higashimikawa, não na página dele, tá bom? Muito obrigado. Palavras de saudação do Sr. Roger K. Taniguchi. Taniguchi K. de Santana Guarda. Bom dia a todos. Bom dia. Sashiburi, Yuji. Tô sumido. Parabéns, né, pelo culto mensal de gratidão do mês de agosto. Gostaria de mais uma vez parabenizar e agradecer a todos pelo empenho na obra divina. Estão todos passando bem? Como é que foi o feriado? Passou rápido, né? Cá estamos já, né? Voltando às atividades normais. Por falar em atividade, este ano a gente vai ter uma atividade exclusiva, hein? Vou falar daqui a pouquinho. Primeiramente, gostaria de ressaltar alguns pontos do ensinamento de hoje que me fizeram refletir. Compreenda a vontade divina. Meishu Sama nos ensina que o ser humano nasceu para construir o mundo ideal, o objetivo de Deus. Se ele estiver em consonância com este propósito, sempre poderá trabalhar com alegria e sem doenças. Esse ponto, alegria e sem doenças, né? Acho que todo mundo, né, quer trabalhar feliz, sem doenças, né? Acredito que todos nós gostaríamos de trabalhar com saúde e alegria. Então, para isso, basta o ser humano estar em consonância com o propósito divino de construir um mundo ideal, que assim ele trabalhará com saúde e alegria. Mas será que é simples assim? Será como mágica? Se o mundo ideal que precisamos construir é um mundo sem doenças, sem pobreza e sem conflito, então, primeiramente, precisamos aprender sobre esse assunto, ou seja, trabalhar nosso interior, expandindo nosso conhecimento em sermos mais alegres, saudáveis e também prosperar, não acham? E para aprender sobre isso, que ingressamos na fé messiânica. Mas também Meishu Sama nos ensina que existem sofrimentos, as purificações, após o ingresso na fé. E quanto mais fervorosa a pessoa se torna, mais intensos eles serão. E este é um momento crucial que não podemos vacilar e cair na ingratidão. Porque Deus deseja o quanto antes nos agraciar pelas nossas dedicações. Contudo, uma vez que possuímos impurezas espirituais que precisam ser purificadas, ocorre uma ação semelhante à limpeza de um recipiente. Como se a gente fosse um prato, sei lá, né? A gente precisa primeiro lavar, limpar para poder usar. E se suportarmos essas purificações sem vacilar, após o término desta, receberemos inesperadas e magníficas graças.
Para ajudar nesses momentos de sofrimentos, temos o Diorei e os ensinamentos, que ajudam também a expandir a nossa fé. E assim, Meishu Sama conclui que os bons acontecimentos são sem dúvida positivos, mas os maus, por serem ações purificadoras, também o são, pois ao seu término, certamente tudo irá melhorar. Em outras palavras, não importa a situação, tudo é positivo. Compreender que viver com ou sem doença é bom significa possuir a verdadeira paz interior. Mas isso se limita aos que têm fé. Não é fácil, né? A gente acreditar que a doença não é uma coisa boa, né? A gente não aprendeu isso desde quando a gente nasce, na sociedade. Mas Deus criou as purificações justamente para nos limpar, deixar a gente realmente saudável. E assim a gente construir um mundo ideal. Eu gostaria de expandir minha fé junto com todos os senhores. Vamos? Vamos? Como havia falado antes, né, sobre a atividade exclusiva que a gente vai ter, em novembro teremos uma oportunidade de expandir nossa fé junto com os nossos antepassados. No dia 10 de novembro vai ser realizado um culto de elevação às almas dos antepassados voltado para brasileiros, em Nagoya, né? É uma oportunidade, é uma data bem próxima ao finados do Brasil, dia 2 de novembro, né? E gostaria de contar com a presença de todos os senhores. É uma oportunidade também para a gente levar os amigos, né? Conhecidos que estão purificando, que desejam, que tem algum antepassado ou uma pessoa que faleceu, que deseja prestar essa homenagem em gratidão a essas pessoas. Bom, e também gostaria de agradecer a experiência do Teichen e da Aiko, né? Eles fizeram sozinho à noite e não ajudei nada, mas ficou bom, né? Ficou bem bom. Só deu vontade da gente participar também. Realmente foi uma, como é que fala? Uma graça que eles receberam, né? Porque mesmo se eles pedissem para mim, pai, eu quero ir ali, eu não consigo realizar isso. E eles foram em lugares que normalmente eu nunca fui. Então, realmente foi uma permissão, né? Bom, eu conto com todos vocês mais uma vez, né? Para participar desse esse culto que vai ter em novembro. Então, vai ser 2 dias para a gente preparar esse culto. Agora, dia 8 de agosto, em Nagoya, sempre após o culto é feita uma reunião com os membros para a gente fazer a preparação desse culto. Quem puder participar, né, dia 8 e o primeiro domingo de outubro também. O primeiro domingo? Acho que é o primeiro domingo de outubro, se eu não me engano. Tá bom? Depois eu coloco na programação no mês que vem. Então, dia 8 agora vai ter um culto em Nagoya, com essa reunião de preparação, e no próximo culto de Nagoya também. Tá bom? Muito obrigado. Avisos. 連絡事項 O Rogério tirou minha dedicação e faz todos os avisos antes. Mas vamos lá, pessoal. Dia 1º de setembro é o culto pela paz mundial em Atami, às 11 horas. Acho que é o próximo domingo, né? Próximo domingo, semana que vem já, né? Dia 4 de setembro, é uma quarta-feira, culto de aniversário de falecimento da terceira líder espiritual Sandai Sama em Atami, às 11 horas. Dia 7 de setembro, é um sábado, culto mensal de gratidão em Kyoto, às 11 horas. Dia 8 de setembro, é o culto que o Roger comentou, né? O culto mensal de gratidão aí em Nagoya, às 10 horas. É nesse culto que depois a gente faz o encontro, né, dos membros brasileiros, para a gente, né, ter um pouquinho mais de interação, trocar um pouco de ideias e, né, aproximar mais os membros. É bastante interessante, quem puder participar.
participar, é bacana o encontro. Né? Dia 15 de setembro, outorga de Ricardo em Atami às 11 horas. Dia 28 de setembro, que é o sábado anterior ao culto mensal aqui no Higashimikao, né, no Jurei Center, é quando a gente faz a preparação. A gente mudou o horário, a gente tem tentado fazer com um horário que o máximo de pessoas consigam participar. Antes a gente estava fazendo de manhã, mas tem muita gente que trabalha de sábado. A gente vai fazer a partir do próximo sábado, dia 28 de setembro, às 18 horas. A gente estava fazendo às 17, né, vamos tentar às 18 horas. Isso também porque, como a gente está praticando, né, a preparação está muito mais rápida. Então dá para fazer às 18, por 19 horas, se bobear já acabou. É coisa rápida. Antes a gente demorava um pouco mais, que não tinha prática. Né? Demorava umas 2 horas para fazer a mesma coisa. Então acho que daqui para frente vamos tentar fazer a preparação do culto mensal no sábado anterior, no dia 28 de setembro às 18 horas. E no dia 29, no domingo, é o culto mensal de gratidão, é o próximo culto mensal de gratidão aqui no Jurei Center Higashimikao. Dia 1º de outubro, um culto de outono em Atami às 11 horas, onde haverá participação da caravana vinda do Brasil. Né? Dia 3 de outubro, encontro com os caravanistas do Brasil lá em Nagoya, às 10 horas. E quem quiser participar desse encontro, por favor, entre em contato conosco. Dia 10 de novembro, culto de elevação às almas dos antepassados em Nagoya. E vamos convidar o maior número de pessoas para participarem. Né? Só mais um detalhe. O que está acontecendo? Eu não expliquei. Por favor. No dia 8 de setembro, completará 5 anos de reabertura do Jurei Center Higashimikao, o nosso segundo lar que nos permite aperfeiçoarmos como pessoa e sermos úteis a Deus e Meishu-sama. Isso graças a Kitadima-san e sua esposa. Então vamos fazer uma salva de palmas. Antes disso, deixa eu só explicar, porque nem ele está sabendo, tá bom? Kitadima-san, 9月8日ね、こちらジュラセンター東三河の8日に何ですか再開ここ5年になります。で、北島さんと北島さんの奥さんのおかげというか、ずっとその間ね、うちのジュラセンターの面倒を見てくれてありがとうございます。Uma rápida explicação para quem não está entendendo, né? A igreja teve uma purificação, esse Jurei Center ele ficou fechado por um bom tempo, né? Até se resolver todas as questões, né? E por um longo período, né? O Kitadima-san e a esposa cuidaram desse Jurei Center, né? Eles ficaram praticamente um ano inteiro cuidando, fazendo culto mensal, fazendo tudo, deixando a igreja do jeito que a gente está encontrando hoje. Eu tive o privilégio de reabrir a igreja, né? Vim junto com o ministro Leocádio, né? Que recebeu a chave. A gente veio aqui, na hora que a gente entrou aqui, a gente esperava uma coisa mais mais abandonada, assim, mais deprimente, digamos assim, mas estava do jeito que a gente encontra o Jurei Center todo dia. Aí eu conversei, a gente olhou assim, a gente foi ver o livro de assinaturas. Aí por um ano só tem a assinatura do Kitadima-san e da esposa dele, né? Eles mantiveram isso aqui e a gente só tem o Jurei Center graças a eles, tá bom? É isso. Encerra-se assim o culto mensal de gratidão do mês de agosto de 2024 do Jurei Center Higashimikao. A todos os nossos sinceros agradecimentos. 以上で8月10日朝国祭を終了させていただきます。Faremos troca de Jurei até as 11h50. Após o Jurei, por favor, dirijam-se à cozinha para confraternizarmos juntos. 11時50分まで交換条例をしますので、席の移動を願います。交換条例後は食堂への移動をお願いします。Muito obrigada a todos.